Nutricionista Guilherme Rossi por aqui, mais um vídeo hoje para falar sobre algumas coisas simples que vão te ajudar a ganhar mais massa muscular com a sua alimentação. Primeiro, para você conseguir ganhar músculo de forma mais efetiva, você precisa consumir mais calorias do que você gasta. Isso não é um pré-requisito, você pode sim construir músculo mesmo em déficit calórico, isso acontece, a gente vê isso muito até com pessoas que são mais adeptas ao treino, tipo pessoas que são mais voltadas àquele estilo de vida de fisiculturista e tal. Você realmente consegue, mas não é o indicado e também não é o meio mais fácil de alcançar isso. Então, pensando nesse geral, na população em geral, é consumir mais calorias para conseguir ganhar massa muscular. É óbvio que se você quer músculo e você não faz nenhuma atividade física que gera tensão nesse músculo e que vá provocar um estímulo de resposta de síntese proteica para gerar a massa muscular, não adianta nada você fazer o que você quiser com a alimentação, tomar suplemento, tomar anabolizante, não adianta nada. Você precisa ter o estímulo adequado de treino somado à alimentação correta para fazer isso acontecer. Existem vários outros fatores, como descanso, o seu perfil hormonal, se ele está ok. E eu não estou falando de usar anabolizante, eu estou falando de ser um ser humano saudável e normal. E enfim, são vários outros. O estresse, várias coisas vão influenciar no teu desempenho e no resultado estético que vai acontecer com o teu corpo. Basicamente, o que o treino faz é criar uma demanda maior de nutrientes para o seu corpo, principalmente de proteínas. Quem faz musculação e desgasta músculo, músculo é uma proteína. Então você está desgastando ele, você está aumentando a sua necessidade proteica. Por isso quem faz atividades de resistência tem um limite de consumo proteico por quilo que é muito maior do que uma pessoa que não faz esse tipo de atividade. A Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva já publicou várias vezes e continua reafirmando que o consumo de proteína mais alto do que é o recomendado normalmente é completamente aceitável e benéfico para a composição corporal, principalmente quando tem esse tipo de atividade associada a essa ingestão mais alta. Então a gente consegue encontrar pesquisas aí que usaram 4 gramas por quilo de peso de proteína por dia, 3.1, 3.3, 3.4, enfim, são várias as recomendações. Sempre nesses níveis altos não são apresentados qualquer tipo de efeito colateral. Lógico que quando você aumenta o seu consumo de proteína é muito importante você aumentar o seu consumo de água. Quem não viu a jornada do conhecimento aí, eu falei um pouquinho sobre o básico de água, dos macronutrientes, das calorias, e eu expliquei. Se o seu músculo ele é feito de 80% de água, mais ou menos, será que essa ingestão de água não é essencial para você ter qualquer tipo de resultado significativo no ganho de massa? Então tem muita gente aí que superestima a proteína e subestima o poder da água. Sendo que para você ter muita proteína na dieta, com certeza você tem que ter muita água também. Senão você vai fazer o seu exame de sangue e aí você vai começar a ver ureia e creatinina, por exemplo, dando um pico lá para cima, beleza? E isso não é bom nem um pouco. Acredite em mim, sempre que você puder evitar qualquer tipo de sobrecarga nos seus rins, evite. Melhor maneira de fazer isso, beber água dentro de um limite saudável. É lógico que qualquer coisa em excesso mata, tá? Até água. Então tenha cuidado e saiba dosar isso aí bem direitinho. Então vamos por partes. A primeira parte é você adequar o seu consumo de calorias, você ingerir mais calorias do que você gasta. Existem inúmeras calculadoras de calorias aí pela internet, inclusive eu coloquei uma no meu site, rossinutri.com/calculadora. Lá você pode colocar suas informações e fazer um cálculo que ela já vai dar até uma estimativa de quanto você consome para ganhar, para perder e para manter o peso. É lógico que esses cálculos são estimativas, por isso eu falei estimativa. Nenhuma fórmula dessa é a garantia de acertar o tanto que você precisa e você nunca vai encontrar uma fórmula assim. A melhor maneira é teste e erro, até você achar o seu valor ideal. Até porque esse valor de calorias é uma coisa muito sensível. Se você aumentar demais, você não vai ganhar músculo, você vai ganhar peso de gordura e de retenção pela quantidade de glicogênio que você vai ter a mais. Glicogênio é o carboidrato armazenado no seu corpo, ele pode ser muscular ou hepático. Quando você consome mais carboidrato, o seu corpo começa a armazenar esse carboidrato como glicogênio e o glicogênio é armazenado com muita água.
Então o seu peso ele dispara quando se você vem de uma dieta restrita de carboidrato e bota carboidrato, seu peso dispara da noite para o dia. E isso é simplesmente a água que deveria ter saído no banheiro, que não saiu e o seu corpo segurou para poder estocar aquele glicogênio. Então não se iluda com peso e não tenha como objetivo principal da sua dieta de hipertrofia aumentar peso. Não, pense num aspecto mais visual. A minha recomendação é que, primeiro de tudo, você tenha um percentual de gordura baixo. Se você tiver mais de 12, 13%, for homem, por exemplo, e mais de 22, 23% sendo mulher, lógico que depende muito da avaliação que você faz, né? Mas eu vou colocar aqui uma tabela de referência visual para você ter uma ideia mais ou menos do que eu estou falando. Se você tiver acima desses percentuais que eu falei aí, esquece. Primeiro, faz redução de gordura, tira essa camada de gordura que tem aí na frente da tua barriga, no teu braço, nos teus ombros, porque eu tenho certeza que vai ser muito melhor passar pelo processo de hipertrofia conseguindo enxergar o que você ganha do que ficar vendo apenas uma camada de gordura em cima dos teus músculos e não saber o que é o que. Fora que uma pessoa que tem mais gordura tem mais resistência à insulina e isso vai dificultar muito o processo porque a insulina vai ser essencial que ela esteja muito bem calibrada, porque geralmente para você ter um alto consumo de caloria você vai ter um alto consumo de carboidrato. Então se a sua insulina, se você tiver com resistência à insulina e começar a botar muito carboidrato para dentro, você vai virar uma bolinha. Então ajustou o consumo calórico, se precisar reduzir gordura, reduz gordura. Se não, começa a fazer esse superávit calórico, né? Consumir mais do que você gasta, de uma forma bem leve mesmo. Vamos colocar aí 10 a 15% do valor que você está consumindo atualmente, você aumenta de 10 a 15% a cada 3, 4 semanas mais ou menos. Eu acho que isso é um valor legal. Lógico que considerando a resposta que o seu corpo traz a esse aumento, né? Se você aumentar 10 ou 15% e ver que está ganhando só gordura ou que não está ganhando nada, você tem que fazer ajuste de acordo. Se não está ganhando nada, aumenta mais. Se está ganhando gordura, vai com calma. Aí tem que ver, se você está gordo demais, tira a gordura primeiro e entra no processo de hipertrofia. Se não, pode ser que você tenha exagerado no superávit. Então reduz um pouquinho o superávit e vai com calma. E calma é a palavra-chave para você ganhar músculo. Ninguém ganha músculo rápido. Essa história de... nem com anabolizante, galera. Você vê aí, se você for procurar na internet, esses ciclos de internet aí, ciclo de Jason que fala aqui no YouTube e tal. Galera, isso, a maioria desse peso que você ganha no ciclo, você não mantém. É impossível você manter resultados que um organismo alcança com 3.000 de texto, usando anabolizante. É impossível você manter isso com um nível fisiológico de texto de 500, 600. Tá? Isso não ocorre, não acontece. Você tem, na maioria das vezes, a boa parte do teu resultado com anabolizante para ganhar músculo vai ser um resultado temporário que você vai tirar a droga e ele vai acabar. Tá? Então o processo é lento, tenha calma, não tenha pressa, vá com calma porque vem, o negócio vem. E saiba, lógico, saiba aceitar a sua condição genética e respeitar os limites do seu corpo. Todo mundo que tem uma certa limitação genética, que não consegue ficar muito grande, fica tentando, o que acontece? Fica frustrado, começa a usar droga, né, anabolizante, aumenta a droga pra caramba, mesmo assim não consegue resultado, fica mais frustrado, usa mais, sabe o que é isso? Não vá por esse caminho. Saiba aceitar as coisas que foram dadas para você. Do mesmo jeito que você pode nascer com um metabolismo muito acelerado, você também poderia ter nascido com um metabolismo muito lento. Então a gente tem que aprender a jogar o jogo da forma que o tabuleiro é colocado na mesa pra gente. Tem certas coisas que a gente consegue mudar, tem coisas que a gente consegue puxar o controle pra gente e assumir o controle, mas tem coisas que não dá para assumir o controle. Então aceita essas coisas aí. Agora, com relação, depois que você acertou as calorias, fez o superávit ou reduziu gordura e definiu isso aí, você vai pensar na quantidade de proteína. Então, como eu falei, a ISSN, Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, tem várias recomendações lá, mas a gente pode generalizar aqui 3 gramas por quilo de peso de proteína por dia. É um bom valor, porque isso também já vai fazer com que você tenha uma ingestão muito alta de calorias só pelas proteínas. Vamos supor que você tenha 100 quilos, você vai comer aí 3 vezes 100, são 300 gramas de proteína por dia. 300 gramas de proteína não é 300 gramas de carne,
300 gramas de proteína vai dar mais ou menos uns 900 gramas de carne. E essas 300 gramas de proteína já vão ter aí 1.200 calorias, só elas, tá? Então você ainda vai completar o resto das suas calorias com carboidrato, com gordura. Facilmente você vai conseguir chegar nesse superávit calórico que eu falei. Então estabeleceu essa quantidade de proteína, estabeleceu a quantidade de caloria, né? Na outra hora. Primeiro as calorias, depois as proteínas. Aí você vai pensar no quê? Nos carboidratos e nas gorduras. Geralmente as dietas, quando elas estão mais ricas em carboidratos, elas tendem a ter menos gordura, tá? Então se você capricha bem nos carboidratos, a recomendação para esse tipo de atividade visando aumento de força e aumento de hipertrofia chega a ser de 4 a 7 gramas por quilo de peso com os carboidratos. Isso vai variar muito. Uma pessoa que tem tendência a engordar, se ela pegar e jogar esses 4 a 7 gramas por quilo de carboidrato por dia, primeiro que muita gente não dá nem conta de comer tudo isso por dia. E segundo que se der conta, muita gente vai engordar com esse valor. Então seja sensato e observe até quantas calorias esse nível de carboidrato vai te levar, certo? E aí o resto das calorias você completa com gordura. Com relação à suplementação, tem um suplemento que é o mais famoso, mais bem estudado e com mais comprovação de eficácia para ganho de massa e ganho de força. Essa cachorrada fazendo bagunça aí. Ei! E esse suplemento é a creatina. Creatina super estudada, super comprovada que funciona tanto para força quanto para ganho de massa. Então não deixa de suplementar creatina. Então a nossa recomendação generalizada aqui, ela vai mais ou menos dessa forma. Primeiro, superávit calórico, ingerir mais calorias do que você gasta e chegar nesse superávit aos poucos e aumentando levinho aos pouquinhos até chegar num valor que te traga ganhos de peso leves, sem ganhos de gordura. Depois, quantidade de proteína, 3 gramas por quilo, segundo a Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva. Terceiro, carboidratos de 4 a 7 gramas por quilo. Isso para pessoas que têm uma boa aceitação desse carboidrato. Quem não tem uma boa aceitação de carboidrato ou engorda muito fácil, usa menos do que isso e vai vendo como seu corpo responde. E o resto, gorduras. As gorduras podem ir aí de 15 a 30% desse teu valor calórico total. Mas como eu falei, a recomendação é usar um valor mais baixo de gordura, porque o seu valor calórico vai ser muito alto. Então se você joga 15% de gordura em cima de um valor calórico muito alto, esses 15% já vão representar uma quantidade muito boa de gordura. Você não precisa mais do que isso. Beleza? Essas são as recomendações gerais. É óbvio que tem muita coisa que vai além da nutrição para você ganhar músculo, como eu falei lá no começo. Tem o teu sono, o teu descanso, o teu estresse, enfim, várias condições da tua vida que vão determinar se você vai conseguir essa hipertrofia ou não. Queria aproveitar também para dizer para vocês não deixarem o cardio de lado. O cardio é extremamente importante, você fazer essas atividades aeróbicas aí, tanto para a tua saúde quanto para você se manter em uma condição esteticamente agradável e não engordar demais nesse processo. E saiba a hora de reverter de hipertrofia para emagrecimento. Não fiquem em dieta de hipertrofia o ano inteiro. Pega um período para dar uma limpada naqueles ganhos, depois volta. Isso vai ajudar demais, vai melhorar teu aspecto estético e vai melhorar os teus resultados na dieta de hipertrofia. Beleza? Eu espero que tenha ajudado aí. Não esquece de deixar um like, compartilhar o vídeo. Tem um podcast novo, Spot Food, é só procurar no Spotify. Enquanto você está fazendo o seu cardio aí, treinando, dá uma escutada lá que eu estou passando algumas dicas bacanas. Já tem um episódio lá falando sobre os 4 melhores suplementos para hipertrofia e para emagrecimento. Então vai lá, compartilha pelo Instagram e me marca lá para eu saber que você está ouvindo. Valeu, até o próximo.